Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Minutos com Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, versículo 23 e a parte A. Diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Nós vemos que Deus criou a oportunidade para o homem de encontrá-lo. Deus fez o homem no jardim do Éden e comunicava-se com ele todos os dias. Deus fez o homem no jardim do Éden e tinha uma relação com ele. E ontem eu disse que Deus quer relacionar-se com o homem. E nós vemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado é a morte? Porque o homem mereceu, por meio da desobediência, esse salário. Isso é o salário do homem. Isso é o que o homem recebeu porque pecou. Mas Deus seria injusto se ele tivesse dado somente a morte. Nós vemos que Deus, se tivesse uma outra coisa para ele fazer, para o homem, para ressarci-lo do que ele fez, do que ele cometeu do pecado, Deus não teria feito a morte. Mas a morte foi aquilo que o homem mereceu por pecar. O homem pecou e ele distanciou-se de Deus. E por isso ele recebeu esse salário. Ele recebeu essa, vamos dizer, punição, porque ele pecou. Mas a morte foi criada por Deus para dar ao homem um motivo, um escape, para que ele não vivesse a vida toda em pecado, para que ele não vivesse a vida toda pecando e assim o diabo tivesse condições de levá-lo para onde ele quisesse, de fazer com que o homem o que ele quisesse. Então Deus deu a morte para que o homem pudesse ter um escape, para que o homem pudesse ter condições de, quando morresse, ir para um destino e voltar-se para Deus, para que o espírito voltasse para Deus. Deus criou a morte para que um meio que o homem pudesse se encontrar novamente com ele e assim pudesse vê-lo face a face. Porque hoje nós não vemos Deus face a face. Hoje nós sabemos que Deus existe por meio da fé. Nós sabemos que Ele é por meio da fé. Porque nós ouvimos falar. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos, cremos, temos fé que Deus é. Por quê? Porque nós ouvimos alguém falar e cremos na sua palavra. Cremos na palavra de Deus. Por isso, nós sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. E porque Ele criou esse meio, esse escape para o homem, porque Ele fez com que o homem padecesse não padecesse esse pecado, mas não padecesse essa punição, mas que o homem recebesse essa punição para que ele pudesse encontrar-se com Ele novamente, para que o homem pudesse estar junto dele. Não foi o diabo que matou a humanidade, mas foi o pecado que o homem cometeu que trouxe a morte, recebeu o seu salário justo. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então Deus deixou com que o diabo entrasse e fizesse com que o homem pecasse. Não. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Ele combate contra nós. O que Deus fez para o homem, foi o que está na parte B desse versículo. Isso foi o que Deus fez para o homem. Diz aqui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso foi o que Deus fez para o homem. A morte foi responsabilidade do homem, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É aquilo que Deus fez para o homem, para que o homem alcançasse Ele, através do sacrifício de Cristo. Isso foi o que Deus fez. Vamos orar, sabendo que Deus fez tudo por nós, sabendo que nós merecíamos a morte, mas Ele teve compaixão e nos deu o seu dom gratuito. Amém?
Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos deu condições de alcançá-lo através de Cristo Jesus. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor é soberano em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus.